Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Você é abençoado por Deus por estar desfrutando de um ano novo. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir, construir e avançar. Você é membro do povo eleito, a Igreja de Jesus, escolhido para ser morada da presença do Espírito Santo. A oração é o canal do céu para a terra, que constrói futuros e transforma realidades. Para gerar novas histórias e construir um novo ano, o Espírito Santo nos convida a um novo nível de intimidade, profundidade e autoridade por meio da oração. Em 2026, no ano do Espírito Santo, Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Construa seu novo ano. Bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus amados. Coisa boa nesse comecinho de semana, nós nos encontrarmos desde aqui na nossa casa de oração, indo ao encontro de vocês que estão aí nas suas casas, que nos acolhem hoje, aqui agora, ou quando vocês estiverem. Que bom estarmos juntos como Igreja de Jesus. Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Quantos estão fazendo isso? Você está fazendo isso com força, querido. Que bom. Hoje, na nossa segunda mensagem, nós vamos falar sobre esse tema. Na semana passada, nós fomos convidados a sonhar. Quantos estão sonhando? Estão sonhando. Quantos nesta semana pararam para prestar atenção nisso, fizeram anotações? Quem sabe até compraram um caderninho, buscaram no seu bloco de notas, no seu smartphone, no seu tablet e começaram a se ocupar dessas coisas na presença de Deus. Que bom! Mas depois que nós então desencadeamos esse processo de sonhar, agora é tempo de orar. Agora é tempo de orar. Então, ore, diz para quem está do seu lado, ore, Tavinho, ore, Lili, ore, Santo Antônio, Dona Laí, ore, Elisandra. Porque se a ideia é construir seu novo ano com o Espírito Santo, nenhuma construção é segura se não tiver um fundamento espiritual. Nenhuma construção é segura se não tiver um fundamento espiritual. Então, quem ora antes de agir, age com direção. Você pode repetir isso comigo? Quem ora antes de agir, age com direção. Você concorda, Jaime? Vamos de novo? Quem ora antes de agir, age com direção. Lá em 1 aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar o que o apóstolo Paulo faz uma declaração a respeito disso. Capítulo 5, versículo 17. Vamos juntos? 1 aos Tessalonicenses 5,17. Vamos declarar juntos? Nunca deixem de orar. Vamos de novo? Nunca deixem de orar. Amém. Já posso fazer o apelo, a gente vai para casa? Acabou. Se a gente parar para pensar, não precisa dizer mais nada. Pode terminar o culto aqui. É verdade. Né? Então nós já temos tudo que a gente precisa, só que sempre tem um pouquinho mais. Quantos querem um pouquinho mais? Eu também quero compartilhar um pouquinho mais com vocês. E é por isso que a gente vai parar para prestar atenção na vida de oração de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 26, 36, Mateus 26, 36, ele está no Getsêmani, pode colocar para a gente, no momento mais difícil do seu ministério, que é o momento da rendição aos projetos de Deus, e ele vai dizer para aqueles que estavam com ele, ó gente, sentem aqui enquanto eu vou ali para... Então quem somos eu e você para deixarmos de fazer a mesma coisa? Jesus, ele orava, eu e você também precisamos orar. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ver assim brevemente alguns versículos, partindo desde o versículo de número 5, Jesus está falando sobre a oração. Então, a oração não é para ser alvo de avaliação pública. Então, não fique preocupado com a boniteza das suas palavras. Não fica preocupado com a correção de toda a sua gramática. Essas coisas fazem bem, a gente aprende, é bom aprender. Quantos estão abertos para aprender?
Sempre que tem uma palavra que eu não sei como é que se escreve, eu vou lá e verifico, não custa nada a gente fazer isso. Teve um novo acordo ortográfico no início aqui do novo século, tem coisa que mudou, eu aprendi diferente, então eu vou lá e eu aprendo. Mas não fique preso, refém desse tipo de coisa, ao ponto de nunca se propor a orar e a falar com Deus em favor de alguém aqui ou desde a sua casa no seu quarto fechado. Mas a oração nunca foi, não é e nunca será para avaliação pública, tudo bem? Diz o texto assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, a oração não é para avaliação pública. A oração também, no versículo de número 6, aí no Mateus capítulo 6 ainda, a gente vai seguir alguns versículos, filha, ela é para relacionamento pessoal com Deus. Diga assim, relacionamento com Deus. O negócio é com Ele, dona Adriana. É com Ele. Vamos lá. Quando orarem, veja que tem um mas, né? Mas... Então, se não é para avaliação pública, para que ela é? Então, mas, certo? Quando orarem, leia comigo. Cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observe em segredo, Olha que coisa mais boa, Ângela. Já pensou? Cada vez que a gente para falar com Deus, tem recompensa da parte de Deus, que é a atenção que Ele dá para a gente. Você vai dizer assim, mas eu não escutei nada, nenhuma resposta dele. Mas Jesus já disse que ele ouviu. Você pode ficar com a palavra de Jesus? Jesus é mentiroso, por acaso? É tratante, farsante? Não é. A história, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Então, leve a sério. Leve a sério. Se a história está organizada assim, a sua tem que ser no mesmo termo. Leve na sério. Então, quando você em secreto ora ao Pai, creia que ele ouviu. Amém? Creia que ele ouviu. Ô Kaique, faz um favor para mim, pode abrir minha mala, pegar meu celular? Eu quero ler o texto do devocional de ontem para vocês. Quantos estão fazendo o devocional? Estão firmes no devocional? Talvez algumas famílias aqui ainda não tenham recebido o seu. Amanhã está na bolsinha do meio, filho. Tem que abrir um outro zíper, é isso? Eu guardei lá e esqueci que eu ia precisar dele para fazer uma leitura. Muito obrigado, senhor Kaique. Quando a gente autoriza, daí a gente pode mexer na coisa dos outros, né, gente? Então, vamos lá. Então, mas é assim que é, né? Então, ontem eu até tirei aqui uma fotozinha desse trechinho do devocional Posicionamento de Fé. Estamos lá em casa com a graça de Deus em dia. E aí, então, tem sobre buscar e esperar. Diga assim, buscar e esperar. Se você leu o devocional de ontem, você já leu isso aqui. Então, diz assim, buscar nos fala de disciplina, entrega e intencionalidade espiritual. Disciplina, entrega e intencionalidade espiritual. Esperar exige paciência, confiança e descanso no tempo de Deus. Olha que coisa boa! E aí ele completa dizendo assim, quando essas duas atitudes se unem, buscar e esperar, diga assim, buscar, mais esperar, nasce a maturidade da fé. Quantos querem ser maduros na fé? Maduros. Então busque e espere e faça isso sempre em oração. Então, onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos no versículo número 6. Então, nós já dissemos que a oração não é para avaliação pública, mas a oração, ela é para um relacionamento pessoal com Deus. E no versículo 7 do capítulo de número 6 de Mateus, vai dizer também que orar não é uma conversa fiada com Deus. Não é uma conversa vazia com Deus. Não é uma conversa repetitiva com Deus. Não é mantra, não é reza. Se não, confira comigo o que diz na palavra do Senhor. Ao orar, vamos juntos? Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão? Então, nada disso. Está claro? É Jesus que está ensinando, então qualquer coisa que se diga ao contrário nisso, ou você fica com Jesus, ou que você
escuta de qualquer pessoa. Mesmo que durante muito tempo as pessoas continuem dizendo, você sabe que esses movimentos assim viram meme depois, né? Então, você sabe que no tempo Jesus continua dizendo, sem vãs repetições, é conversa aberta, conversa espontânea, conversa de coração, conversa de verdade. Porque é assim que a gente conversa. Não é assim, dona Elisandra. Quando você conversa com o Fábio, você fica repetindo, ou você conversa com ele assim, põe o que tem que pôr? Como que é, Fábio? É um negócio aberto assim, né? É assim que a gente faz. É assim que a gente conversa com Deus, de coração, abrindo, rasgando, porque o Senhor não é melindroso, Ele sabe nos escutar, sabe nos ouvir, nos acolher. Então, é uma conversa com o Senhor, nosso Deus. Então, como é que nós oramos? O versículo de número 9, Jesus vai responder a pergunta. Vamos juntos? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso. Tem alguém no lugar de Deus? Então, é direto com? Foi Jesus que mandou. Então, o apóstolo Paulo ele descobriu uma coisa no encontro que ele teve com Jesus, que o nome de Deus, o Deus que ele decidiu servir, é um só, e o seu nome é Jesus. Jesus é a face de Deus, é a cara de Deus. Então, a única autoridade espiritual sobre quem é de Deus é o próprio Deus, não tem mais ninguém. Entende? Então, uma coisa precisa ficar claro para mim e para você. Nós não invocamos nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Foi ele que disse que é assim. Ou ele está mentindo e ele está errado, ou está todo mundo falando a coisa certa e a gente deixa a Bíblia e deixa Jesus de lado. Quantos vão ficar com a Bíblia aqui? Quantos vão ficar com Jesus? Então é isso. Nós não vamos sair brigando com ninguém por causa disso, mas nós vamos sair fazendo da maneira como Jesus ensinou, para que a nossa verdade, sendo bem de verdade, possa ser uma proposta para quem acha e pensa diferente. Quantos estão comigo nisso? Você está comigo nisso? É assim que é, gente. Só tem um caminho, e ele é o caminho e a verdade e a vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Então vamos construir o nosso novo ano com o Espírito Santo? Sim ou não? Tem uma amada irmã da igreja que vai contar da experiência dela de vida. Então, escute, por favor, esse testemunho. Graça e paz do Senhor a todos vocês. Eu quero deixar aqui um breve testemunho e uma mensagem para você nesses minutinhos, para que você possa refletir e que você possa ser ajudado nisso. Bem, eu vim de uma família, digamos assim, muito desestruturada. Uma família que não tinha uma fé clara, que não estava debaixo dessa proteção do céu, hoje dizendo assim. E cresci assim, desde menina, a partir do momento que eu tive consciência do que era a vida, eu não entendia muito por que as coisas eram daquela maneira. E havia dentro de mim algo que precisava ser preenchido. Sempre sentia assim um vazio existencial da alma. E não entendia. Sempre eu questionava a Deus, falava, Senhor, por que tem que ser dessa maneira? E olhava para outras famílias e já tinha entendimento das coisas. E eu não entendia, mas por que, Senhor, tem que ser dessa maneira? Enfim, cresci dentro desta família. Uma família que ao longo dos anos, de gerações e gerações, havia levantado altares, e esses altares estavam ali, presentes na minha vida, fazia parte da minha história de medo, história de confusão, história de brigas, história de enfermidade, e assim eu vim. Cheguei doente na minha juventude, e assim foi por longos anos, até que um dia eu conheci uma pessoa muito especial, uma pessoa que hoje faz parte da minha vida. Eu não sei viver sem ela. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Uma experiência maravilhosa com o Senhor. A partir do momento em que eu decidi, que eu disse para o Senhor, entra na minha vida. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, o Consolador, aquele que conforta, aquele que está presente todos os dias na minha vida. Então, isso foi se desenvolvendo através dos anos e assim tem sido. Essa presença doce que me ajuda, o meu guia espiritual para tudo aquilo que eu preciso. Então, isso me levou a grandes momentos de reflexão nas minhas decisões,
buscar no Senhor o conselho diante dos desafios. Não foram poucos. Desafios de muito choro, muitas vezes de silêncio aparente de Deus, mas Ele nunca deixou de me acolher, de me receber e de sempre cuidar de mim. Hoje eu vejo isso de uma forma muito intensa. Então eu posso dizer para vocês que precisamos buscar o Senhor. De que forma? Em oração e em comunhão. Esse relacionamento bem estreito com o céu, parece assim algo invisível aos olhos humanos, mas é algo muito poderoso e real para os nossos dias. Porque uma coisa que eu entendi é que nós estamos em guerra espiritual todos os dias. Então, precisamos buscar o Senhor. Precisamos, sim, refletir a nossa caminhada com o Senhor. Estreitar esta caminhada no Senhor. E assim Ele vai trabalhando nos frutos. Um dos frutos que o Senhor me ensinou e que eu sempre clamei para o Espírito Santo é eu exercitar a paciência nele, o tempo dele se cumprir na minha vida e na minha história. O meu legado está nas mãos do Senhor. Já não é mais aquela família, aquela geração que veio cheio de manchas, de dor, de pecados. É uma geração nova para a honra e glória do nome dele. Então, é algo muito tremendo, é algo muito forte, essa experiência, e você pode viver ela de uma forma tremenda, ela é quase que inexplicável, é algo muito pessoal. Então, para você buscar as coisas que Deus tem para você, eu tenho certeza que elas são preciosas, até mesmo nos momentos aparentes de silêncio. Não, Deus está trabalhando, porque a palavra fala que Ele tem tudo o que é bom, perfeito e melhor nas nossas vidas. Precisamos confiar nesse Pai e dar essa abertura e deixar o Espírito Santo agir, falar, desenvolver os dons, deixar para que o fruto, Senhor, Ele possa crescer na nossa vida, para que possamos ser moldados, moldados à medida que nós vamos avançando. Então, construa o seu novo ano com o Espírito Santo. Traga ele para a tua vida de uma forma intensa, de uma forma real. Eu tenho testemunhos pessoais de encorajamento durante toda a minha história. Fica para uma outra oportunidade. Por isso, planos, queridos, desalinhados, que não vão de acordo com o Senhor. Não, precisamos criar planos que se alinhem ao céu. Então, fica aqui para você, para que você nesse ano, você possa trazer ele para mais perto de você. Chame pelo Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, abra o seu coração, deixa ele fluir na sua vida. E eu agradeço a sua atenção, agradeço esse tempo aqui que você me ouviu e te incentivo a buscar esta comunhão. Um versículo bíblico para nos ajudar está lá em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Somos filhos de Deus, amados. Fica com Deus. Glória a Deus. Vamos celebrar pelo testemunho da irmã Jussara. Ouvimos e celebramos, não é verdade? Aquilo que a gente recebe, a gente celebra e compartilha. Você pode dizer assim: receber, celebrar e compartilhar. Vamos juntos? Receber, celebrar e compartilhar. Isso faz com que nós não sejamos mesquinhos, mas sejamos generosos em toda a expressão da nossa vida. Quantos estão comigo nisso? Você está comigo nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Então, nunca deixem de orar, foi o que nós aprendemos com Paulo, apóstolo, em 1 Tessalonicenses 5:17, mas nós vamos para um texto aqui, que é o texto de Romanos, no capítulo de número 8, e nós vamos buscar o versículo de número 26. Romanos 8:26, acompanhe também comigo a leitura, vamos juntos. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Vamos juntos? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e que por seu Espírito, Deus, nosso Pai, possa continuar nos dando a sua preciosa palavra, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz:
Amém e amém. O apóstolo Paulo vai falar especialmente em Romanos capítulo 8 sobre a nossa vida no ministério do Espírito Santo, a nossa vida na dispensação do Espírito Santo, ou seja, como é que o nosso relacionamento com Deus Espírito Santo, ele será muito importante para tudo que é vida que a gente se dispõe a viver ao lado de todo mundo, todos os dias que Deus nos der sobre a face da terra. Então, uma coisa profunda que o apóstolo Paulo nos ensina é que nós, como gente, somos limitados até na hora de orar. Então, não é um defeito de fabricação. É uma condição que nós carregamos porque pecadores nós somos. É isso apenas que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando você se vê limitado na sua capacidade de orar, você lembra assim, o pastor Júnior falou que ele também é. E o apóstolo está dizendo que todos nós somos. Não tem um que é melhor do que o outro. Todos nós carregamos essa limitação, porque a palavra de Deus está dizendo que nós somos limitados, inclusive na nossa capacidade de orar. Então, o que é que nós precisamos fazer? Reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo. Simples. Qual que é a ajuda que eu e você nós temos, então? Nós temos a ajuda que vem do alto, nós temos a ajuda que está em nós, na pessoa do Espírito Santo, nós temos esse ajudador, inclusive para a oração. Quantos estão comigo ainda? Então, o que é que a gente precisa entender? Que mesmo salvos, nós continuamos dependentes do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus. A nossa vontade é tão forte que nos rendermos à vontade de Deus é difícil para a gente. Já descobriu isso, Josi? Já descobriu isso, Lídia? A nossa vontade é tão forte, tão intensa, que a gente tem dificuldade para entender a vontade de Deus. Então, quem que vem em nosso socorro? O Espírito Santo, gente. Então, é por isso que está escrito ali, Ariane, que ele nos ajuda. Diga assim, eu tenho ajuda do alto, do Deus que está em mim. Olha que coisa boa. Ele está em mim, está em você, para nos ajudar nesse caminho. Então, reconhecer a nossa limitação é o primeiro passo para nós desenvolvermos uma vida de oração madura. Então, todo dia de manhã, quando nós acordarmos, guarde isso. Já diga assim, né? Bom dia, Espírito Santo. Tem até um livro escrito nesse sentido assim, mas é uma boa proposta. Bom dia, Espírito Santo. Tudo que o Senhor tiver para mim hoje, eu quero. Vamos dizer juntos aqui? Bom dia, Espírito Santo. Tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero. E pede para ele a mesma coisa. E tudo o que for do diabo, eu rejeito. E diga assim, Espírito Santo, me ajuda a discernir tudo aquilo que for das trevas, para eu rejeitar. Então, bom dia, Espírito Santo, tudo que for do Senhor, eu recebo. E Espírito Santo, me ajuda a identificar, a discernir no curso do meu dia, aquilo que for das trevas, eu rejeitar, eu aprender a dizer não. Todo dia, ore isso, do seu jeito. Não é para repetir essas palavras. A gente acabou de falar agora de pouco, que não é uma questão de repetição, mas é uma questão de espontaneidade, é uma questão de você compreender e você assim pedir a Ele. Leve a sério isso. Você vai ver como o Espírito Santo vai guiar você. Então, nós estamos sonhando. Quantos estão sonhando? Quantos estão sonhando? Mas nós precisamos aprender a pedir corretamente em relação a isso que a gente está sonhando. Então é exatamente isso. O Espírito Santo nos tira da autossuficiência, para a gente não achar que é na base da nossa força, do nosso braço. Tem que ter o nosso esforço? Claro que tem. Porque é oração, então tem ação, tem proatividade. Tem que ter iniciativa, tem que ter a coisa de levantar da cama e de você ir para cima. Mas no poder de quem?
no poder do Espírito Santo. O Senhor vai dar o vigor, o Senhor vai dar a saúde, o Senhor vai dar a força, porque nós pedimos a Ele, me dá hoje tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ele já ouviu, te dá saúde, te dá força, te dá vigor, te dá vitalidade, motivação, e você corresponde com proatividade, você corresponde com iniciativa. Veja o que diz lá em Lucas, no capítulo 9, os versículos 16 e 17. Tem uma multidão com fome, e Jesus tem alguns pães e alguns peixes, e Jesus então ora aos céus, abençoa, parte em pedaços, mas o que é que os discípulos têm que fazer para o milagre acontecer, Felipe? Os discípulos têm que sair distribuindo, tá vendo? E na medida em que a ação humana entra, portanto, no palco da existência, a multiplicação acontece e o milagre. Deu para entender isso? Então é assim que nós precisamos entender. Tem que ter, portanto, proatividade. Em primeiro lugar, então, já que somos limitados até para orar e entender a vontade de Deus, eu preciso reconhecer a minha dependência do Espírito Santo. Vamos dizer isso? Espírito Santo, eu reconheço que para alcançar a vontade do Pai, na realização dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas metas, dos meus planos, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso ser guiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, o que é que o Senhor, bendito Espírito Santo, quer construir em mim? É isso. O que é que o Senhor quer construir em mim? Todos nós precisamos de estruturas espirituais, é o Espírito Santo quem vai fazer isso. Em segundo lugar, nós temos, portanto, como eu já disse, apenas repetindo, uma ajuda ativa do Espírito Santo na oração. Para quê? Para alinhar o meu coração com a vontade de Deus. Veja de novo o que diz o versículo 26 lá em Romanos capítulo 8, eu repito para você. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aí então diz o versículo 27, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de... Então fique tranquilo, se você se dispuser a orar, o Espírito Santo vai te ajudar, e o Pai vai entender direitinho qual que é o caminho. Ele sabe todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Deu para entender isso? Então nós precisamos funcionar assim. Então, como nós dissemos no começo, quem ora antes de agir, age com... Já esqueceram? Quem ora antes de agir, age com direção. Quem ora antes de agir, age com direção. Então, nunca deixe de orar. Meu desafio para todos nós aqui, transforme cada pensamento em oração. Nunca parar de orar, você tem que transformar cada pensamento em oração. Você tem que transformar cada sentimento em oração. Ai, que vontade de esgoelar, Senhor, não me deixa fazer isso. Ai, que vontade de dizer umas boas para essa pessoa, Senhor, me dá sabedoria para dizer direito. Ai, que vontade de sair no pau, dá uma de Hulk. Vai com calma. Transforma o pensamento, o sentimento, a iniciativa, o ímpeto, transformar em oração. É assim, Miguel, que a gente consegue viver, filho? Não, eu vou fazer uma afirmação, mas você está certo. A gente não consegue viver por nós mesmos assim. Você está certo, é verdade. Pareceu uma pergunta, certinho. Viu? Fala para ele assim, parabéns, filho. Põe a mãozinha. Os dois aí, parabéns, filho. Isso. Mas a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. Senão, a gente, por nós mesmos, olha, a coisa é complicada. Então, é assim que a gente consegue viver esse princípio da palavra. Porque Paulo não está dando uma sugestão, viu, Eva? O apóstolo Paulo, quando diz assim, nunca deixem de orar, Peterson, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. É ordem, Magda. Então, orar para mim e para você que somos filhos de Deus, deixa eu verificar quantos filhos de Deus tem aqui. Quantos são filhos de Deus aqui? Não é uma coisa assim, não estou com vontade. Pois fique.
Ah, eu não quero, pois deveria, não seja rebelde. Diz para você assim, não seja rebelde, rapaz, não seja rebelde. Toca assim, não seja cabeça dura. Ore, ore, transforme tudo em oração e você vai descobrir como é que você realmente realiza esse mandamento, esse versículo. Nunca pare de orar, transforme tudo em oração. Transforme tudo em oração. Porque aí você vai perceber que o Espírito Santo é uma pessoa real e com quem você vai se relacionar. E você vai descobrir que ele fala, irmã Inês, e vai ter uma sensibilidade. Então é por isso que nós precisamos entender o seguinte: orar nunca mudou, não muda, nem mudará Deus. Mas muda a gente. Transforma a gente. Orar não é para mudar Deus, não é para mudar a opinião de Deus. Orar é para transformar a gente. Deu para entender isso? Por que eu preciso orar? Se Deus já sabe tudo, é porque você precisa ser transformado. Não é Deus que precisa ser transformado. Tem muita gente que fala assim, mas vai nessa lógica da coisa. Mas se ele já sabe tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que eu vou orar? Bom, primeiro porque Jesus também era e orou. Tem que fazer sentido. Se Jesus orou, porque é uma coisa importante. Segundo, porque Jesus mandou orar. E terceiro, porque a igreja apostólica disse que tem que orar. Quarto, porque é uma experiência real. Cinco, porque tem essa premissa. Não é Deus que precisa de mudança, sou eu. Então, dá para a gente encher muitas mãos aqui com motivos porque nós devemos orar, é isso que a gente está respondendo. Então, eu e você, quantos estão comigo ainda? Nós precisamos ser gente de oração. É naquele momento mais complicado em que você tem algo que você não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, ficou boquiaberto, ficou passado, parado. Não tem umas horas que às vezes acontecem umas coisas que você fica assim, catatônico, travou, parou? Nessa hora, quanto mais você se dispuser na prática de oração, mais resposta você vai ter. Porque você vai transformar o impacto daquilo que aconteceu num reflexo de oração. Então, você vai agir com direção. Olha que mudanças gloriosas vêm aí nesse ano na sua vida. Quantos querem isso? Mudanças de atitude, de iniciativa, de respostas. Você vai colher muito mais e melhor se você praticar isso com o que nós estamos nos deparando hoje aqui. Então, não é um esforço solitário, nós temos a ajuda do Espírito Santo. Em terceiro lugar, diga assim, em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu preciso depender do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu preciso alinhar o meu coração com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, eu preciso entender que é, portanto, uma questão de profundidade. Diga assim, profundidade. E quando eu tenho profundidade, eu não oro apenas por conquistas. Mas eu oro por caráter, eu oro por discernimento, eu oro por sensibilidade espiritual. Não ore só por conquistas pessoais. Mas quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente começa assim. Eu preciso de mudança, que nem a gente já disse. Tem umas coisas em mim que não ajudam. Tem umas coisas em mim que fedem. Tem umas coisas em mim que cheiram mal. Tem umas coisas em mim que são problemáticas. Tem umas coisas em mim que eu preciso colocar diante de Deus. Eu preciso reconhecer. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de discernimento. Eu preciso, no meu dia a dia, entender uma situação que acontece. O que é isso? O que está envolvido nisso? Que força espiritual talvez esteja envolvida nisso? Para eu saber como reagir. Para eu saber como me comportar. Para eu saber como dizer não. Para eu poder me posicionar. Nós precisamos, como no devocional de ontem, de posicionamento de fé. Posicionamento de fé. Acho que eu não falei para vocês do devocional, eu falo. Está chegando amanhã uma nova remessa, amanhã à noite eu estou em reunião aqui com os pais dos adolescentes. Cadê os pais dos adolescentes? Espero todos vocês aqui para nós termos um momento de oração pelos nossos filhos. E se o seu filho está entrando na adolescência, venha também. Ele é junior, está entrando na adolescência, venha também. Nós vamos orar pelos nossos filhos, vamos construir uma grande rede de apoio em favor dos nossos adolescentes, tá bom? Então, amanhã, como a gente vai estar por aqui, você pode vir, você que não pegou seu devocional, para retirar o seu devocional, tá bom? Infelizmente hoje ainda não dá. Mas, seguindo, nós precisamos de posicionamentos na fé. Quanto mais íntimos, mais sensíveis. Diz assim, mais intimidade, mais sensibilidade eu terei. É isso.
É assim, todo relacionamento é assim. Então, quanto mais íntimo da pessoa, mais você dá ouvidos o que aquela pessoa ela tem para dizer para você. Quanto mais oração, mais presença de Deus. Vamos dizer, mais oração, mais presença. Quantos querem um ano cheio da presença de Deus? Você quer um ano cheio da presença de Deus? É assim. E quando ele fica em silêncio, o que ele está fazendo, que nem a gente cantou? Ele está trabalhando. Quantos creem nisso? Porque é assim que é, gente. Nós precisamos entender o processo de Deus. Vai para a palavra de Deus. Deixa eu perguntar, quantos estão lendo a Bíblia? Isso, ontem nós lemos ali na cena do Val de Jaboque, né? O Jacó sendo transformado por Deus. É coisa boa. E assim vai. Daqui a pouquinho a gente está entrando na história de José, a partir do capítulo 37. Olha que coisa linda. Então mantenha a sua vida de leitura da palavra de Deus em dia. Porque vamos lembrar daquela vozinha mesmo? Não a vozinha, aquela vozinha que diz assim, você não vai conseguir. Diga assim, eu vou sim, no poder do Espírito Santo. Eu vou sim, no poder do Espírito Santo. Estou dependendo dele para fazer isso. Então corre lá, ajusta lá, viu, gente? Foi um presente com propósito, hein? Não quero saber de devocional largado, jogado, aberto, não tem poder nenhum. Só se aquela palavra for liberada para a sua vida. Nós estamos alinhados. Você pode fazer o devocional que você quiser, mas se você está alinhado como igreja com a gente, quantos estão alinhados comigo? Então você vai ser uma ovelha obediente, você vai fazer também o devocional que você ganhou. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. É isso que se espera. E Deus está vendo. E não é para colocar medo, é só para lembrar que os olhos do Senhor estão sobre todos. Não tem manipulação aqui, tem convite. Você quer ficar de fora, é problema seu. Então, vamos lá, em o nome do Senhor Jesus, continuar aqui. A nossa palavra diz que nós precisamos, portanto, dessa intercessão profunda do Espírito, onde está escrito o seguinte, que ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, ou gemidos inexprimíveis, na revista atualizada Almeida, por exemplo. Mas olha, que não se podem expressar em palavras, é uma intercessão profunda. Você percebe como o Espírito Santo, Miriam, ele está envolvido com a gente? É um envolvimento de verdade, é coisa de entranha. Você entendeu? É quando você está esperando um bebê, você tem aquela experiência de gestação, de formação no seu ventre. Que coisa maravilhosa que é aquilo. O Espírito Santo está envolvido assim com a gente. Lembra dessa imagem quando você estiver orando. Nosso Espírito Santo está envolvido comigo aqui. Mesmo que você não esteja sentindo nada, que você não esteja ouvindo nada, que você não esteja vendo nada. Lembra da palavra. Paulo apóstolo diz muito isso, Patrícia. Porque nós sabemos, e o que nós sabemos importa, Paulinho. As coisas que a gente sabe importam, por isso que a gente lê a Bíblia, para a gente saber. E quando a gente sabe, a gente fica com a verdade da palavra, e não fica com nenhuma conversa fiada por aí. É a palavra. Quantos estão comigo aqui? Então o Espírito Santo alcança as intenções mais profundas do nosso coração. Isso traz consolo para a gente, porque mesmo que faltem palavras, olha só, Josimar, mesmo quando o irmão for ali e falar, não sei nem o que dizer, mas uma certeza você pode ter, o Espírito Santo está intercedendo por você. Olha que coisa gloriosa, dona Ângela, outra Ângela do Aparecido, tem a Ângela do Vale, a Ângela Aparecido. Faltou palavra, mas não falta intercessão, Fabiana. Faltou palavra, mas não falta intercessão. Não sei nem o que dizer. Gente, não sei você, mas quantas vezes eu fui diante do Senhor em oração? De verdade, Eli. Senhor, eu estou tão, enfim, que eu não sei nem o que falar para o Senhor. Mas uma coisa eu sei que o Senhor está aí, escutando os meus sentimentos, olhando para as minhas emoções. O Senhor está vendo tudo, então me ajuda, intercede por mim. Porque se tem alguém, bispa, que sabe o que a gente precisa, é o Espírito Santo de Deus. Viu? É o Espírito Santo de Deus. Ele sabe. Então, às vezes, é um choro, é uma lágrima que fala. É uma pequena palavra que define tudo. Às vezes é dor, às vezes é sofrimento, às vezes é decepção, às vezes é frustração. Seja o que for, ele pega isso.
e ele se envolve completamente com isso. Isso me consola você também? Então, quer dizer que nós podemos descansar, é um lugar de descanso e confiança. Então, em quarto lugar, diga em quarto lugar. Quais são as implicações para esse novo ano, gente? Que nós podemos nos render espiritualmente ao Senhor, porque nós sabemos que não vai ser apenas uma questão de meta humana, de plano, de sonho, mas vai ser uma questão de um novo ano, onde nós vamos construir tudo com o Espírito Santo. Quantos estão comigo nisso? Vamos construir com o Espírito Santo. Coloque para mim, por gentileza, filhinha, Zacarias 4:6. Olha o que o profeta Zacarias tem para falar para a gente. Zacarias 4:6 diz assim: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel. Leia comigo agora. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Leia de novo e põe a mão no seu coração. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser no poder do Espírito 2026, irmão. Vai ser no poder do Espírito. Você recebe esta palavra? Deixa esta palavra invadir e vai ser na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, vai ser na sua história, vai ser assim. Dependa do Espírito Santo para isso. Diga assim: constância, profundidade e dependência. Então, faça isto. Abre espaço para que Deus, por seu Espírito, governe você. Governe tudo na sua vida. Governe tudo. Então, quem ora antes de agir, age com. Quem ora antes de agir, age com. Então vamos para esse caminho. Quais são os benefícios da oração? Rapidinho para a gente ir completando. Primeiro, Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Leia comigo que vai aparecer lá. Diz assim: o Senhor está perto de todos os que o... Sim, de todos que o invocam com... Quando você invocar por Deus o Espírito Santo, ele vai estar perto de... Isso, vai estar perto de você, isso mesmo, vai estar perto de mim. Então, primeiro benefício da oração, nos aproxima de Deus. Quantos querem o Senhor por perto? Então, chame pelo nome dele. Em segundo lugar, ele trata o que acontece na gente. Veja Filipenses capítulo de número 4, versículos de número 6 e 7. Filipenses 4, de 6 e 7, sei de cor aqui. Não vivam preocupados, vamos juntos? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. E vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não fazer isso, não fazer o quê? Não orar, dizendo para Deus, estou ansioso, estou preocupado, estou frustrado, estou decepcionado. Não fazer isso tem nome, eu explico para você, Édipo, autossabotagem. Você quer se autossabotar? Não ore. Você quer autossabotar-se? Não ore. Mas você quer prevalecer? Então diga assim: eu vou orar. Eu vou orar. Nada de autossabotagem em 2026. Talvez você veio se autossabotando, abrindo mão da fé, abrindo mão de igreja, abrindo mão de Jesus, abrindo mão de tudo que é para te ajudar, que é ferramenta do céu para a sua vida. Em 2026 isso muda, e muda aqui, muda agora. Mude isso agora. Tome uma decisão diferente. Vai ser para valer no poder do Espírito Santo. Nada de autossabotagem. Nada de autossabotagem. Nada de autossabotagem. Em terceiro lugar, ele controla os nossos desejos. Mateus capítulo 6, versículo 13. Dentro da oração do Pai Nosso, Jesus ele diz o seguinte, leia comigo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Especialmente, não nos deixeis cair em tentação. Lá no Getsemane, Mateus 26, 41, também ele vai dizer assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem a ver com esta questão da tentação. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo controle os nossos desejos, porque a única coisa que precisa para você cair é estar de pé. Você sabe que isso é bíblico, né? Diz lá em 1 Coríntios 10, 12. O que a gente precisa para cair? Está de pé.
Então, diz lá, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não. Então, quantos vão orar para não cair? É isso. Deu para entender? É isso. O que eu preciso para cair? Está de pé. Então, para ficar de pé, tem que primeiro estar de joelhos. Deu para entender? Guarda isso. Como é que eu faço para permanecer de pé quando eu tiver que ficar de pé? Primeiro, passe bastante tempo de joelhos. Em outras palavras, ore, 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 ore. Quantos vão sair daqui com uma vida de oração renovada? Para valer. Para valer. Não é papo, não é assim, voto assim, para você combinar hoje e esquecer amanhã. Gente, esse negócio de fazer voto com Deus funciona. Se você não fizer um voto com Deus, que você vai ler o devocional, aquela vozinha vai estorvar você. Você tem que fazer um voto com Deus. Você está entendendo? O que é voto? É compromisso. Eu tenho um negócio com Deus, eu dou a minha palavra. Nós não estamos no tempo da palavra, Otávio. Dê a palavra, a gente honra, acabou. Dê a sua palavra para Deus. Quantos são homens e mulheres de palavra aqui? Se não era, passa a ser hoje, se converte agora. Se você não é agente de palavra, a partir de hoje você vai ser agente de palavra, vai dar palavra para Deus e vai honrar. Deu para entender? E você vai ficar de pé. Então, como nós devemos orar para encerrar, e com isso eu vou entregando a palavra aos meninos, e as meninas podem ir chegando. Diga assim, orar com fé, intencionalidade e foco. Mantenha o foco, mantenha o foco. Tudo vai acontecer para impedir você de orar. É o seguinte, quando você for orar, esse negócio aqui, vou guardar de novo aqui. Pronto, para exemplificar para você. Quando você for orar, não deixa o bichinho por perto ficar acendendo, ficar apitando. Você deixa ele. Eu gostei, o Otávio falou assim, 6 horas eu aposento o celular. Não adianta me procurar depois das 6, não acha mais. Você tem que tomar. A pastora Ágata, de domingo, ela não põe a mão no celular. Pastora Ágata, aqui de Atibaia. Né? Eu oro porque me importa, eu oro. Todo sábado, no lugar do devocional que nosso querido Sérgio Galvão Piovesana faz, a gente posta o devocional da pastora Ágata. Só quando eu esqueço que eu não posso. Então, no nosso grupo INM, de domingo ela não pega. Entendeu? De domingo ela não pega. São decisões. Há quanto tempo? Tem muito tempo, já perdeu de vista. Tem que ter coragem. Então, para você orar, tem que orar com fé. Tiago, capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer o seguinte para a gente. Mas quando pedirem, vamos junto? Quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Então tem que ser sem medo, gente. Outra coisa, quando nós orarmos, temos que orar como quem já recebeu. Marcos 11, 24. Diga assim, como quem já recebeu. Com fé e como quem já, digo-lhes que se crerem, já receberam. Qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Então, nada de medo, diga comigo, nada de medo, nada de dúvida. Sem medo, sem dúvida. É assim que nós devemos orar. Está fazendo sentido, pastor Francisco? Posso continuar pregando nessa linha? Está tudo direitinho? Posso ficar tranquilo aqui? Estou na palavra, pastor Francisco? Então, muito bem. Vamos juntos, sem medo, sem dúvida. Porque a dúvida enfraquece e destrói a fé. Como que a gente tem que orar ainda, ô Cláudio da Mônica? Com perseverança, diga assim, com perseverança. Romanos 12, 12, vamos lá. Romanos 12, 12. E a palavra de Deus diz assim, 12, 12, filhinha, 12, obrigado. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, essa expressão, e não parem de... A palavrinha que também cabe ali, que é uma das outras traduções possíveis, e sejam perseverantes, diga assim, perseverantes, perseverantes na oração. Quantos em 2026 vão viver isso? Vão viver com força e vão viver com fé. Então, em 2026, deixe que o Espírito Santo conduza tudo o que você vai construir nesse novo ano. Em 2026, deixe que o Espírito Santo conduza tudo o que você vai construir neste ano. Quantos vão construir neste ano? Construir muitas coisas. Gente, tem que sonhar, tem que ter plano, tem que ter meta.
A gente já está combinando a nossa viagem para o Vale, né, pastor? Em julho nós vamos para lá. Eu já estou me envolvendo com isso, já estamos planejando, está entendendo? Nós já vamos nos organizar para isso. Estamos sonhando pisar o chão daquela terra, abençoar as vidas ali naquele lugar. E você está pretendendo fazer o que com a sua vida? Eu creio. Domingo passado à noite aqui, eu vou pedir para você ficar de pé para nós cantarmos esta canção. E aí dar espaço para você vir ter o seu momento de oração. No domingo à noite eu disse aqui que um dos meus sonhos é que desde a nossa igreja local não só possa enviar vocês, para vocês irem de muitas maneiras fazer a obra por aí em favor da igreja, como eu também quero ser enviado para ir também. Na terça-feira foi o meu dia de jejum, meu dia de consagração. A gente separa esse tempo, fui lá para Pioneiros. E uma das coisas que eu escutei da parte de alguém é o Senhor dizendo assim pelo seu profeta: o Senhor vai enviar você. O Senhor vai enviar você. Ele escuta porque antes ele que pretendeu, ele que sonhou, ele só sussurrou: quero enviar você. Ele queria saber se eu ouvi. Isso eu tenho coragem de declarar: pode enviar que eu vou. Ele falou: vou enviar. Então estamos indo para o vale, pastor. Estamos indo para o vale, vamos fazer a obra do Senhor, vamos junto. Não tenha medo daquilo que o Espírito Santo quer fazer com você. Quantos estão comigo aqui? Nós fomos forjados assim para ser igreja. É dessa igreja que você faz parte, é dessa família que você pertence. Amém, irmãos? Então esse é o momento para nós cantarmos a nossa fé e orarmos na presença de Deus. O altar está aberto se você deseja. Venha. Espírito Santo de Deus, como eu preciso entender que a minha vida é nada sem você. Se Espírito Santo de Deus, tu és quem sempre estás comigo, caminha ao meu lado, és meu grande amigo. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, preciso entender que a minha vida é nada sem você. Espírito Santo de Deus, tu és quem sempre estás, caminha ao meu lado, é meu grande amigo. Eu quero te conhecer, Espírito, eu quero te amar e realizar a tua vontade, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o teu querer, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, meu grande amigo, eu quero te conhecer. Espírito, eu quero te amar e realizar a tua vontade, pois tudo que sou, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o teu querer, pois
Hoje pela manhã nós queremos assim celebrar essa amizade, celebrar este acolhimento, celebrar esta possibilidade que nós temos de não andarmos sozinhos, carregando tudo nos nossos lombos, carregando a vida e o peso da existência nas nossas próprias forças. Os nossos braços não conseguem suportar, muito menos as nossas pernas, o nosso lombo, nós não podemos, mas obrigado, bendito Espírito, porque é o Senhor quem nos ajuda na nossa fraqueza. Obrigado porque a gente não sabe alcançar com tudo que a gente deve, aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, mas o Senhor se ocupa da gente, nos observa e se envolve conosco e nos abençoa com a tua intercessão. Quando dizemos ou quando nada conseguimos pronunciar, só lágrimas e às vezes até sentimentos, às vezes os mais baixos, mas se apresentados ao Senhor, o Senhor tem um caminho de recuperação para a gente. Obrigado porque 2026 vai ser um ano diferente nas nossas vidas, porque nós estamos acolhendo esta palavra e nos permitindo envolver pela tua presença, e nós queremos mais da tua presença, Senhor. E nos dias que forem bons e nos dias em que tudo atrapalhar, comprometer ou estorvar, obrigado porque o Senhor estará conosco. Nós vamos nos lembrar desta palavra, de invocar teu nome, sair daqui para transformar tudo em oração, sair daqui para transformar tudo em conversa com o Senhor. Obrigado por ser assim, um Deus tão presente na nossa vida. O Senhor acolha aqui neste momento as pessoas que chegaram precisando ouvir isso que acabaram de ouvir, porque as situações que fazem parte da sua história não têm contribuído para a alegria, não têm contribuído para a realização, mas têm trazido sofrimento e dor. Obrigado por dizer que o Senhor viu, que o Senhor vê. Obrigado por nos dizer com clareza que o Senhor vai ajudar, que o Senhor já está socorrendo, que o Senhor já está abraçando, que o Senhor já está cuidando e que o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas na nossa vida. Obrigado por ser um Deus assim. Nós oramos e tudo entregamos nas tuas mãos e o fazemos com ações de graças no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E eu quero perguntar para você, quem sabe alguém que chegou, ainda não está num compromisso com Jesus, e você quer começar uma nova vida com Jesus hoje. Há alguém que ainda não tomou esta decisão na sua vida e quer fazer isso hoje? Tomar uma nova decisão de começar uma nova vida com Jesus? Só levante a sua mão. Queremos celebrar com você a sua decisão. Esse é o motivo que nós pedimos para você fazer isso, para você receber uma oração de coração e de toda a igreja também. Há alguém? Levante a sua mão se é você. Alguém que estava afastado da comunhão da igreja e você hoje está voltando para essa comunhão, está voltando de uma forma assim muito clara, muito precisa, muito decidida. Alguém que quer voltar hoje para o Senhor. São decisões importantes. Muito bom. E sempre deixando espaço para você que deseja ser batizado, procure a gente, faça a sua declaração de fé, para que nós possamos também celebrar a sua decisão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Alguém que deseja? Levante a sua mão, alguém que deseja? Muito bom, muito bem. Semana que vem, oi, querido. Pode, eu vou pegar o microfone para o senhor poder fazer isso, tá? Enquanto o irmão Antônio vai chegando, eu termino o que eu também estava dizendo. Na semana que vem nós teremos a EMA pela manhã. Dá uma subidinha aqui, Santo Antônio. Vem cá, querido. Sobe aqui. Na semana que vem nós teremos... Só vou completando aqui, não perde que o senhor está falando, amado, só para eu aproveitar o tempo aqui. Semana que vem pela manhã nós vamos ter a EMA, tá? E a terceira mensagem desta série eu vou pregar à noite. Tá bom? Então, se você não pode vir à noite, venha pela manhã, seja ministrado pela EMA, vai ser uma bênção. Não deixe de vir pela manhã, se o seu horário de vir. Mas esteja conectado à noite, que nós vamos transmitir o culto da noite. E a terceira mensagem sobre planeje. Diga assim, planeje.
Vai ser a minha terceira mensagem desta série. Eu vou pregar domingo à noite. Combinado? Deu para entender o plano aqui? Qual que é, gente? Deu para entender? A paz, igreja. Eu quis fazer isso aqui no púlpito, porque não cabe só a mim, cabe a nós somos igreja, amém? Chamei o pastor Francisco porque queria chamar esse moço de branco também aqui, por favor. Edico. Isso. Vocês são intercessor aqui, tá bom? Você e o pastor Francisco. O primeiro nome que veio foi o pastor Francisco, porque eu tenho certeza que ele não combinou nada. Isso. Que ele não combinou nada com a irmã Jussara. E o mesmo que ele fez a abertura aqui, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, foi a indicação dela também para nós, buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar a Deus enquanto se pode achar. Por isso, eu sei que Deus está nesse negócio e o Espírito Santo está conosco. A respeito que eu estou aqui, a respeito do pastor Júnior, o Espírito Santo me mostrou claramente que esse acidente que ele teve, algum talvez não saiba, na mão, parece simples, mas não é. O Espírito Santo me disse que foi uma investida das retaliações de Satanás contra o nosso pastor. E não era para cortar a palma da mão, não. Era para cortar o punho. Poderia ser grave, poderia ser muito grave. Então, eu vim aqui para fazer essa oração, junto com esses dois intercessores, e você, igreja, para que nós possamos orar para o nosso pastor e pedir toda a proteção, porque sem Deus nós não somos ninguém. E sem Ele nós teremos muitas dificuldades. Tá bom? Vamos orar então. Estenda as suas mãos. Vamos pedir a proteção aqui para o nosso... Isso. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, de acordo com o que o Senhor colocou no meu coração, para que esse teu servo, Pai, esse anjo que o Senhor escolheu, para cuidar de nós, cuidar desse rebanho, Pai, que pela sua misericórdia estamos aqui para ser tratados, Senhor. Então, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho, Pai, para aplaudir o Senhor com muita alegria, Pai, por ter, Pai, desviado aquele caco de vidro que estava com direção pelo inimigo, mas o Espírito Santo de Deus, no qual neste ano nós estamos mais ainda abraçados com Ele, desviou, Pai, e vai desviar tudo que for direcionado à vida do nosso pastor, da sua família e do seu rebanho, que o qual Ele ama demais. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão pelos seus cuidados com o nosso pastor, e assim nós o fazemos com muito amor e carinho, nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós o faremos neste nome que tem todo o poder, o Senhor Jesus. E a igreja com muita alegria diz: aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Podem ficar aqui para a gente terminar junto aqui, viu? Obrigado, irmão Antônio, pela obediência, viu? Uma das coisas aí que eu ouvi também no dia do jejum, né, em palavra de profecia, é que de muitas maneiras eu tenho recebido investidas na minha saúde. E de fato, desde 2023 é uma coisa atrás da outra, coisa de gente, né? Mas eu não estou desatento em relação a isso. Tá bom, gente? De fato, foi um corte bastante grande. Primeiro eu fiz ai, depois eu fiz uau. Porque abriu de ver a gordura da mão, de ver tudo lá, quase vi do outro lado, por assim dizer. Foi muito grande mesmo a profundidade, não foi só na extensão, foi extremamente profundo. E essa percepção do irmão, né, ela é importante. E foi logo no primeiro dia do ano, tá? Então eu estou bastante atento a essas coisas, né? E eu peço realmente que vocês sempre orem pela minha saúde.
eu tenho outras questões, outras dores que eu tenho carregado, coisas de gente. Mas assim, é uma coisa atrás da outra, tá? Então eu peço ajuda, porque eu preciso de saúde, né? Para eu poder, como você também, mas tem algumas coisas que às vezes querem desabilitar a gente, tá bom? Eu tô aqui andando para lá e para cá, mas eu tô com bastante dor, na verdade, tá? Então, vou chegar em casa, vou descansar um pouquinho, depois do almoço, tal, aquela coisa, para poder seguir. E assim, eu não me rendo com facilidade, né? Mas são coisas reais, tá bom? Vamos orar pelo pastor? Vamos? Aê, coisa boa, vou receber a oração. Abra suas mãos, então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja de Jesus diz? Amém. E? Glória a Deus. Dá um abraço. Quem chegou, te dá um abraço na saída. Vamos lá. Fizemos isso aí, né? Esquecemos.